Bom, eu quero contar o dia em que a minha cunhada me salvou de viver uma vida infeliz morando na roça. Bom, eu praticamente nasci na roça, né? Sempre ali trabalhando na lida, lavando roupa nos córregos, sempre assim ajudando a minha mãe e vivendo aquela vidinha, naquele mundinho, assim, onde eu não tinha vontade de sair, não tinha vontade de ir para lugar nenhum. Eu via meus irmãos indo embora, né? Em busca de um futuro melhor. Os dois irmãos meus foram para Goiânia. E ali, eu cresci no meio de homens, né? Eu tinha uma irmã também, que também acabou indo embora. E eu fiquei ali, mas minha mãe e meu pai, aquela vidinha de sempre, né? Trabalhando duro na lida, tendo que fazer as coisas dentro de casa. E assim, meu mundo era aquele. Eu nunca pensei que um dia eu iria embora. Até um dia em que eu conheci a minha cunhada, né? A Meire. Ela foi uma pessoa assim sensacional, uma mulher muito assim de fibra, sabe? E que me ajudou a enxergar o mundo de outra maneira, possamos dizer. Eu sempre estava acostumado a viver aquela vidinha de sempre, né? De fazer aquelas coisas comuns da roça. Eu sempre fui uma pessoa muito meio bruta, sabe? Possamos dizer. Meio bruta assim no sentido de tudo, gente. Eu não tinha medo de cobra, não tinha medo de rato, não tinha medo de aranha. Tudo que tinha ali para resolver, como a gente acaba que mora na roça, então a gente tem que lidar com esses tipos de coisas. Bichos, né, grandes portes, pequenos portes. Eu nunca fui aquela mulher mimizenta, sabe? Sempre fui aquela mulher bruta mesmo. Até teve um dia que teve uma que minha cunhada, né, a Meire foi lá para onde a gente morava, lá pro bico. E lá eu lembro que elas estavam banhando no córrego, e eu sempre ali espreita, né? Sempre observando. Aí tava ela e outra irmã minha, Eliette. Elas estavam lá, sentadas lá, gente, e do nada apareceu uma cobra. Cobra grandona mesmo, a bichona era grande. Aí eu peguei e falei pra ela, né? Falei pra elas passar, tinha três lados, né? Aí eu falei pra elas passar do lado do meio. Pra elas ir devagarzinho, porque, gente, quando foi não, eu peguei aquela cobra, matei aquela cobra. Passou um pouquinho, elas esqueceram, né? E tava de noite, elas estavam lá de novo. Gente, juro pra vocês. Elas foram para outro lugar e no outro lugar tinha outra cobra. Aí eu falei, não, fulana, passa por esse lugar, passa para esse primeiro lugarzinho aqui, ó. Porque daí eu consigo pegar a cobra. E na hora de dar a cobra, dar o bote, eu peguei aquela cobra, matei de novo. Porque assim, gente, Deus me livre, é umas pragas, aquelas cobras que sem tamanho. Até que minha cunhada mais minha irmã resolveu não banhar mais, elas ficaram com medo, né? Eu lembro que minha cunhada na época ela tinha um filhinho pequeno, né? O Murilo. Então assim, a gente foi vivendo aquela vida, vivendo sempre. Até que minha cunhada me deu ideia, né? Falou assim, ô, Elaine, por que você não vai embora, viver uma, sei lá, procurar uma coisa melhor pra você? Eu vejo que assim, que você é uma mulher assim de fibra, de atitude, né? Que quer viver sua vida pro bem, pras coisas, assim. Eu acho que você tem um grande futuro se você saísse daqui. Só que assim, a minha cabeça, gente, embora né, eu tivesse todas essas qualidades que ela disse, não tava muito preparado pra viver aquilo, sabe? Aí minha mãe também, muito triste, porque como é que eu ia deixar minha mãe lá, né, naquela roça, naquela vida? Aí ela me incentivava sempre, né? Ela conversava comigo, a minha mãe, falando assim que se eu fosse embora ali da roça, eu teria um futuro melhor, né? Alguma coisa melhor. Porque eu era uma pessoa assim, muito de fibra, muito destemida e que às vezes fora estaria esperando coisas melhores pra mim. Eu nunca fui muito assim de dar muita atenção a isso, até porque pra mim minha vida era roça. Eu ali com meus pais, com a minha mãe, então pra mim eu cresci na roça e ia morrer na roça. Até que apareceu uma oportunidade, né, de estudo, e eu assim, mesmo não querendo ir, eu fui obrigada a ir, chegando lá em Goiânia, né, que eu vim pra Goiânia. Eu morei ali mais meus irmãos, e logo depois eu vim pra Palmas, né. Também nunca gostei de Goiânia, assim, nunca fui assim, tão pra Goiânia, não. Aí eu fui pra Palmas, comecei a fazer faculdade, né, de fisioterapia. Foi uma área em que eu me encontrei, né? Hoje eu sou formada, sou fisioterapeuta. E assim, gente, falar uma coisa pra vocês. Não casei, não tenho interesse em casar.
Assim, eu acho que eu nunca vi alguém assim que eu pudesse espelhar e dizer, nossa, esse casamento deu certo. Eu sei também que casamento não é perfeito, né? Mas assim, hoje o que eu penso? Eu não tenho muito interesse não, eu nunca namorei, nunca tive interesse em ninguém e assim, tô de boa. Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer pra mim hoje é tá onde eu tô, entendeu? E se não fosse a bravura, a coragem da minha cunhada Meire de me mostrar esse caminho novo, eu acho que eu nunca teria chegado aonde eu estou, se não fosse por ela. Então, assim, eu fiz esse vídeo mesmo pra agradecer, pra dizer assim que eu amo demais minha cunhada e que ela me ajudou a enxergar o mundo assim de uma maneira assim que eu nunca imaginaria viver. E hoje eu sou muito feliz na minha profissão, né? E eu também sou serva de Deus, né? Eu vou à igreja, tenho ali minhas amizades. E é isso que me preenche, sabe? Eu vi assim que nada nesse mundo, nem homem, nem nada, nem ninguém assim vai preencher, sabe? Não vai me preencher mais que o amor que eu tenho em Deus. Eu tenho amor na minha profissão e é isso que eu me realizo. E o futuro a Deus pertence. Que história linda, né, de superação, em que podemos ver que através ali de um afeto, de um amor entre cunhadas, uma pôde mostrar um caminho melhor para ela, porque aquela cunhada, né, ela viu que a menina tinha potencial, que assim, que ela estava desperdiçando todo aquele potencial dela em um lugar onde ela não iria crescer de maneira alguma, né? Então, através desse amor, dessa cumplicidade, ela foi atrás dos sonhos delas e hoje ela é uma grande profissional, né? Tem a vida dela. E assim, hoje ela é grata, né, por tudo que a sua cunhada lhe ajudou, né? Lhe mostrou o caminho ali a ser seguido. E ela seguiu com bravura. E hoje ela é muito realizada na profissão em que ela se encontra. E eu fico muito feliz em poder contar essa história. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Deixe sua história aqui no Once Upon a Time. E é isso. Até logo.